De volta às origens do sul do Brasil. É muito bom estar em casa. Finalzinho de ano, depois de ter ficado esses 2 anos fora, morando em Portugal. Queria compartilhar aqui alguns aprendizados para 2025, que tem como base o pensamento de que nada muda se nada não mudar, né? Basicamente é isso. Nesse tempo todo morando fora, eu tive que aprender muito a me desenvolver, né? Tive que focar muito nesse processo de evolução e começar a correr atrás para ser aquela pessoa que eu disse que eu queria ser. Isso normalmente é um problema para as pessoas, né? Porque muitas vezes elas pensam que querem fazer muitas coisas na vida, mas de fato nunca começam e estão sempre por alguma forma procrastinando, né? Vários pequenos detalhes até que vão de fato fazer a diferença na vida delas. Isso envolve muitos fatores, né? Envolve muitas coisas ao redor da nossa vida, o ambiente que a gente frequenta, o nosso propósito, se a gente sabe o que a gente quer na nossa vida ou não. As companhias que estão ao nosso redor, que também fazem parte do ambiente, aquilo que a gente acredita, do que escuta, daquilo que a gente busca acreditar com a nossa essência, né? Daquilo que a gente acredita que funciona pra gente, do que é o certo pra gente a ser feito, daquilo que a gente quer fazer. Só que de certa forma a gente tem que aprender a fazer, a virar um fazedor na vida, né? Porque de repente se a gente não começar a fazer aquilo que a gente denominou que teria que ser feito, nada na nossa vida vai mudar. Isso é um problema que todo ser humano acredito que passa e chega a ser um pouco estressante passar por isso, né? Eu mesmo tenho esse problema de muitas vezes colocar algumas coisas na minha agenda e por ter um horário um pouco mais flexível, eu acabar sendo flexível demais com as coisas e é muito mais fácil deixar de fazer elas, deixar de ser produtivo da forma que eu queria fazer. Isso vai acumulando um peso nas nossas costas, né? Isso vai deixando a gente mais desmotivado, fica mais fácil quebrar uma dieta, quebrar uma rotina de treino, qualquer outra coisa do tipo, justamente porque a gente vai cada vez mais indo para mais longe daquilo que a gente denominou que queria chegar ao fazer, né? Daqueles pequenos detalhes que a gente sabe que precisa ser feito para subir degrau por degrau a cada dia e chegar onde a gente quer de fato chegar. Porém, nada disso na vida é fácil, né? Ninguém disse que a vida seria fácil. Isso não quer dizer que a gente tem que só ficar dizendo que a vida é difícil, que as coisas são difíceis o tempo todo, que é ruim. A gente não tem que se limitar o tempo todo, mas a gente tem que saber que para alcançar as coisas grandes que a gente procura na vida, a gente vai ter que passar por vários processos dolorosos de mudanças, né? A gente vai passar por muitos momentos que não vão estar sendo gostosos momentaneamente para nós, mas que vai estar sendo o melhor para a gente, né? Para o nosso futuro, para onde a gente quer chegar ou para aquilo que a gente tem que evoluir e desenvolver para conseguir atingir aquilo que a gente deseja. A natureza do mundo funciona assim, e essa foi uma das coisas que eu mais aprendi morando nesses 2 anos e 3 meses fora. Eu não tinha voltado para casa ainda, né? E é muito bom hoje estar voltando para cá, visitar minha casa e meus pais pela primeira vez nesse tempo todo. E foi alguma coisa muito importante de acontecer, ter dado essa saída e ter voltado para cá com outros olhares, né? Porque senão nada ia mudar. Eu queria muitas mudanças na minha vida, mas em mim nada ia mudar. Começa pela busca pelo propósito, né? Por quais são os motivos para a ação. Essa é a famosa motivação que hoje muita gente confunde com o simples fato de sentir aquela emoção boa, aquele sentimento, né? Encher mais um chimarrão. Então eu acho que é essa frase que já deve ser colocada na nossa cabeça agora, porque muita gente está esperando o próximo ano, está esperando a segunda-feira, e agora principalmente final de ano é muito normal que todo mundo chute o balde, que agora já é final de ano, então não importa se for comer mais um pouco, se for engordar mais um pouco, se for deixar um projeto para depois, e assim as coisas vão andando dia após dia, porque a gente se acostuma a deixar as coisas para depois, né? A gente vai caindo no hábito da alienação. Isso torna um hábito muito perigoso pra gente, né? Porque a gente vai sempre se ligando às coisas da parte negativa, ao invés de estar buscando a coisa mais difícil, que é estar ligado cada vez mais às coisas e hábitos positivos na nossa vida. Se a gente quer mudanças na nossa vida, a mudança tem que começar pela gente, pelos nossos hábitos, pelos nossos pensamentos, por aquilo que a gente quer vibrar e atrair na nossa vida, né? Eu acredito muito nisso, que a gente pode criar a realidade que a gente quiser, mas o hábito ele tá até
na forma com que a gente pensa os nossos pensamentos. E a gente tem que aprender que a gente pode observar o que a gente pensa e não viver e não pensar os pensamentos, né? O externo, na verdade, ele é só um espelho do nosso interno, e a gente decide isso para a nossa vida. A gente que escolhe a forma com que a gente quer viver a nossa vida. Isso não significa que tudo na vida vai ser fácil, ou que a gente vai achar que tudo é fácil e vai ser tudo fácil. Porque aí as mudanças sobre as expectativas vão mudar. O quão a gente cria expectativas sobre as coisas na nossa vida. O quão a gente quer controlar tudo ao nosso redor, a todos e... enfim. Sai, mosca. Bah, que burro, mano. Então são diversos pontos que a gente tem que mudar no interno antes de buscar as mudanças no interno. E tudo isso, mesmo se ligando a diversas coisas, são várias coisas que a gente tem que ir cavocando, buscando as pequenas mudanças, os pequenos detalhes que vão fazer a diferença na nossa vida. Que ao invés de esperar o próximo ano começar, que a gente comece agora, daqui a pouco, a já buscar um pouco mais de autoconhecimento, a buscar alguma coisa, algum ponto que a gente tem que melhorar, a saber lidar com o nosso ego, a saber enxergar o nosso ego, saber observar os nossos pensamentos ao invés de estar vivendo eles o tempo todo. Que para o próximo ano a gente já comece com o pé direito ao invés de esperar o 1º de janeiro para daí sim começar a buscar as mudanças. E isso é só um atraso que a gente coloca na nossa vida, de mais uma vez estar procrastinando os nossos próprios sonhos, tá procrastinando as próprias coisas que a gente quer na nossa vida, o nosso sucesso. A gente vai estar procrastinando a prosperidade. Então eu acredito que qualquer pessoa na vida, de forma mais consciente e inteligente, quer buscar a melhor vida para si, criar a vida que quiser, poder atingir as coisas que quiser no mundo, porque não existe nenhuma regra dizendo que tudo isso é impossível de ser alcançado. É as próprias limitâncias que a sociedade impõe sobre a gente, né? Sobre as pessoas que estavam ao nosso redor desde que a gente foi crescendo e tomando essa autoconsciência, que a primeira mudança, né, na nossa vida seja a mudança de pensar por nós mesmos aquilo que a gente realmente quer e deseja decidir. Ou seja, o melhor para nós, mesmo se tiver que passar por momentos de dores ou coisa do tipo, vai ser o melhor para a gente, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Para mim não faz nada de sentido as pessoas hoje não estarem buscando evoluir nas coisas, né? Hoje é normal as pessoas reclamarem por qualquer coisa e situações difíceis são normais, elas vão passar, mas a gente que escolhe como a gente vai lidar com elas. Se a gente vai buscar superar, se a gente vai buscar essa semente de bem equivalente sobre aquilo que passou, a gente vai continuar reclamando e vai continuar vibrando as coisas ruins, né? Por mais que às vezes sejam momentos difíceis, a perda de um parente, a perda de alguém importante ou alguma coisa ruim que aconteceu, a gente tem que sempre aceitar as dores, né? É normal, a gente não pode criar uma positividade tóxica o tempo todo para as coisas, mas mais vale a gente aceitar aquilo e buscar uma forma de ver aquilo como um aprendizado na nossa vida, como uma experiência, uma evolução, como um conhecimento a mais de alguma coisa que a gente passou, do que passar a vida toda vivendo pelo lado negativo, que é diferente de buscar as coisas construtivas, né, para a nossa vida. E essa mudança, para mim, ela começa no interno, porque é ela que espelha o nosso externo, a nossa vida. Então tenta não ficar aí esperando as coisas, o momento certo para as coisas acontecerem, ou o momento certo para começar alguma coisa na tua vida. E o tempo também é a coisa mais importante para que a gente pense que é agora que deve ser feito aquilo que a gente pretende fazer. Não é depois, não é amanhã, não é no início do ano, porque de fato isso é só uma projeção. O que realmente existe é o agora, e mais vale tu estar aproveitando o tempo de agora para tu de fato estar fazendo alguma coisa construtiva, saber aproveitar o tempo da melhor forma do que estar sendo consumido pelas coisas e pelos teus pensamentos. Então é essa mudança que para mim já é super importante a gente ter em relação ao tempo, que ele é o nosso ativo mais valioso e a gente deve saber manejar ele da melhor forma, saber equilibrar ele da melhor forma, com momentos de várzea, né? Com momentos com pessoas que a gente gosta, olhando um filme, um seriado e coisas do tipo. Porque hoje a atenção ela é um mercado, né? Então se a gente não estiver tomando cuidado com isso, com as coisas que estão nos consumindo, sem nos agregar algum certo valor, de fato, a gente cada vez mais vai estar dando menos valor para nós mesmos, tanto no sentido de disponibilizar o nosso tempo para qualquer pessoa, como também para criar o hábito de sempre estar deixando as coisas para depois. Então fica aí o meu recado, eu espero que esse seja um vídeo que chegue na hora certa, para a pessoa certa, que
tá esperando começar aí o ano para começar novos projetos, para começar na academia, para começar qualquer coisa, eu tenho certeza que se tu começar antes do ano acabar, o teu ano novo já vai ser completamente diferente, porque é muito normal que no ano novo as pessoas criem bilhões de metas, criam diversas expectativas. Na primeira oportunidade todo mundo já larga de mão, já deixa para o próximo ano, já adia mais uma vez a felicidade, adia a vida, adia projetos, adia a prosperidade. E no momento mais consciente de cada ser humano, eu tenho certeza que se eles pudessem escolher todo dia e se lembrassem de ser conscientes todos os dias, né, daquela ideia de observar os nossos pensamentos, observar os nossos hábitos, porque é difícil mudar os hábitos, né? Mas a gente tem que lembrar de ser consciente todos os dias. Eu tenho certeza que se tu acordasse todos os dias ou tivesse um lembrete de que um dia tu vai morrer, tu ia buscar ser muito mais vezes conscientes e pensar por si próprio do que sempre deixar com que teus pensamentos te conduzem aos sentimentos e que tu leve a sempre estar adiando as coisas ou fazendo aquilo que teu consciente não faria se tivesse consciente o tempo todo. Obrigado por terem assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo e um feliz ano novo a todos, que comecem já com o pé direito e não esperem chegar na hora dos fogos lá para criarem todas as expectativas e criar aquele sentimento falso de que o próximo ano é o próximo ano, mas tu não tá fazendo nada para isso acontecer, tá bom? Até a próxima.